Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor, estamos na sua casa e estamos alegres com Ele. Eu creio que a igreja já está satisfeita com o que o Senhor fez aqui neste lugar, nesta noite. Não viemos em vão, né? Não estamos perdendo tempo, mas o Senhor está falando conosco desde que aqui chegamos. A sua presença é patente neste lugar. Hoje poucas pessoas, um quórum reduzido, mas esse quórum sempre tem falhas no lado humano. Nós falhamos. O quórum divino nunca falha. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles estão aqui, estão trabalhando, estão agindo. E eu creio que vocês acreditam assim. As pessoas falham, mas o nosso Deus sempre está presente. As pessoas às vezes têm dificuldades e impedimentos, até mesmo para virem na casa do Senhor. Mas para o nosso Deus não há nada que lhe impeça, não há nada de impossível para Ele. E hoje nós viemos aqui cultuar, viemos aqui para louvar e bendizer a este Deus. Não aqueles que os homens faziam, como lemos no início do culto, um altar para cada um, porque não sabiam qual deles poderia atender a sua necessidade. Deuses limitados, cada um tinha uma função, cada um tinha um poder, segundo a mitologia. O nosso Deus é todo-poderoso. E nós estamos cultuando este Deus. Não estamos cultuando um Deus limitado que talvez possa nos ajudar, ou talvez não. Deposita a tua confiança nele e diga: Senhor, se for da tua vontade, realiza. Porque o mais importante não é desafiarmos o poder de Deus. O mais importante é nós nos submetermos à vontade de Deus. E creio que Deus hoje também falará conosco através da sua palavra, assim como Ele falou a nós através dos cânticos, através daquilo que os irmãos aqui já mencionaram, porque às vezes em uma palavra o Espírito Santo muda a nossa vida. Às vezes em uma expressão que alguém usa, a obra de Deus é feita e a vida de uma pessoa é totalmente modificada e modificada para sempre. Isto se chama salvação. Amada igreja, hoje eu quero trazer para vocês uma notícia antiga, uma notícia de tempos remotos, mas quero trazer para vocês esta mesma notícia que é para os nossos dias, que é de total relevância para os dias de hoje, para os dias que a igreja está atravessando. Vocês sabem que às vezes uma notícia toma conta da mídia, né? E a gente até já nem escuta mais os telejornais, porque a gente sabe, vão falar daquilo, né? Vão repetir aquele mesmo assunto mais uma vez, porque é o assunto que está em foco. E aí, quando aquilo já fica muito, às vezes muito tempo tomando conta, a mídia tem as suas técnicas e outra coisa chama atenção para poder desfocar daquilo. E o nosso adversário desde o início, ele usa essas técnicas para fazer com que a igreja esqueça-se de coisas essenciais na sua vivência. Usa técnicas para que a igreja esqueça-se de pontos que ela jamais pode perder da mente. Cria novidades, cria tantas coisas, tantas inovações, e às vezes os pontos essenciais a igreja acaba esquecendo. Sabe, mas poucas vezes vem à sua mente, poucas vezes está no seu coração. E hoje eu quero trazer para vocês a notícia antiga, mas para os nossos dias. E a notícia é: Jesus Cristo vai voltar. Eu esperava um pouquinho mais. Jesus Cristo vai voltar. A igreja tem que estar nesta expectativa. Não podemos esquecer, não pode sair do nosso coração. Se eu perguntar quantos aguardam a Jesus, eu creio que todos levantarão a mão. Mas será que estamos realmente exercitando, estamos ansiando, estamos nos preparando para esta vinda? Jesus Cristo vai voltar. E hoje vamos tratar deste assunto,
para que, quem sabe, nos despertemos um pouco mais a respeito da vinda do nosso Senhor. Quem sabe nos despertemos um pouco mais e nos preparemos com mais afinco para nos encontrarmos com Ele. Eu quero ler um texto com você, está no livro de Mateus, capítulo 24. Vou ler apenas um versículo. Mateus, capítulo 24, versículo 42. Diz assim a Escritura: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vou ler mais uma vez. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Amém? Graças a Deus. Os irmãos que estão estudando a Bíblia Sagrada, os irmãos que estão acompanhando a Escola Bíblica Dominical, principalmente no trimestre passado, quando nós estudamos a disciplina teológica da escatologia, os irmãos sabem que esse texto que eu li não se refere ao arrebatamento. Ele trata da vinda de Jesus Cristo para redimir Israel após a tribulação. Mas eu quero usar a expressão deste texto. Eu quero usar o que este texto fala para nós também a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, muitos esqueceram. Estamos às vezes envolvidos nas bênçãos. Muitos focam na cura, outros focam na prosperidade, e outros até focam em coisas que às vezes a gente acha absurdas, e às vezes esquecem que talvez os seus instantes sejam os últimos nessa terra. Que os seus instantes estejam se acabando, porque talvez já esteja no momento em que Cristo vai voltar. Nós não sabemos, como diz o texto, não sabemos em que dia vem o Senhor. E a expressão correta, a mais aperfeiçoada, seria: não sabemos o momento, não sabemos o instante em que o nosso Senhor vai voltar. Os pregadores às vezes costumam dizer: quem sabe antes que eu conclua esta mensagem, antes de despedirmos-nos deste culto, o Senhor volte para levar a sua igreja. E esta é a nossa esperança. Nós não queremos que o Senhor tarde, nós não queremos que Ele se demore, mas a igreja anseia pela vinda do seu Senhor. Como eu disse, muitos esqueceram, e até mesmo aqueles que duvidam, até mesmo aqueles que não acreditam que o Senhor vai voltar. Alguns acham que é história da religião, que é um conto, que é crendice, que não passa de coisas de religião. Mas nós sabemos que Cristo vai voltar e temos provas disso. Alguém vai dizer: mas que provas nós temos? Que provas nós temos que Jesus realmente vai voltar, que não é só uma história que se conta há 2 milênios? Não é só uma história que se conta há 2 milênios. Nós temos certeza porque nós temos promessas. Nós temos promessas. E nós cremos que as promessas que são feitas pelo nosso Deus jamais falham. As promessas que os homens fazem geralmente falham. Esse ano vocês ouvirão muitas promessas. Não vão atrás, não adianta. Mas a promessa que o Senhor fez, fique atento, porque talvez você ache que está demorando, mas Ele tem o tempo certo. A promessa que Ele fez, Ele cumprirá. O Senhor Jesus, quando confortava os seus discípulos, porque Ele já estava dando a eles o indício de que estaria indo embora, mas Ele estava preparando eles para deixá-los e não deixá-los sozinhos, não deixá-los órfãos. O Senhor começou a confortá-los. E Jesus disse, quando vocês leem João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Me ajudem. Credes em Deus? Credes na casa de meu Pai? Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, alguém pode repetir? Virei outra vez. A minha tradução diz: voltarei outra vez. Jesus mesmo prometeu que iria, mas voltaria. Jesus mesmo fez a promessa da volta dele.
Então talvez alguém diga, é bobagem. Alguém diga, eu já esqueci. Não interessa. Jesus prometeu e vai voltar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. Voltarei, e Jesus disse, voltarei para vós. Voltarei porque eu quero recolher vocês. Por quê? Porque eu desejo que onde eu estiver, estejais vós também. Então a vinda de Jesus não é história. A volta de Jesus não é uma coisa para nós deixarmos em segundo plano. A volta de Jesus deve ser uma preocupação nossa. Uma preocupação no sentido de preparação. A volta do nosso Senhor deve estar constantemente na nossa mente. Deve estar constantemente em nosso coração, porque Ele pode vir a qualquer momento. O texto que eu li diz, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, o momento em que vem o vosso Senhor. Pode demorar muito, mas pode ser daqui a pouco. Então, a palavra nos adverte. Talvez alguns achem que Jesus está demorando. Se você achar que Ele está demorando, não tem problema. Mantenha-te atento e preparado. Se você achar que Ele já deveria, que ele já pode vir num momento muito antes daquilo que talvez alguém possa estar ensinando profeticamente, não tem problema. Se você acha que Ele vai vir daqui a pouquinho, então te prepare e esteja atento para estar com Ele daqui a pouquinho. Não sabemos o dia, não sabemos o momento, não podemos estar desprevenidos, não podemos estar despreparados, porque o texto diz, em um outro versículo da palavra, que Ele vem numa hora em que talvez as pessoas não estejam esperando. Que Ele venha, talvez, em um momento que as pessoas não estejam aguardando. Então Ele pode vir a qualquer momento. Ele pode vir antes do que nós imaginamos, ou pode vir depois do que nós imaginamos. A questão é, estamos aguardando, estamos atentos, estamos preparados para este momento? Esta é a pergunta para a igreja hoje. Esta é a pergunta para você e para mim. A questão é que Ele vem. A questão é que Ele vai voltar. Talvez nós queiramos apressar. Talvez nós queiramos retardar. O jovem geralmente quer que Jesus venha daqui um pouco mais, né? Porque ele quer viver mais um pouco. Muitos querem casar e assim por diante. A pessoa de mais idade às vezes já está, né, cansado, com dores, o corpo já não ajuda muito, quer que Cristo venha rápido. Então, às vezes até nós queremos condicionar a vinda do Senhor à nossa vida natural. Mas se Ele vir no teu tempo, se Ele vir antes do teu tempo, se Ele vir depois do teu tempo, esteja aguardando. Esteja atento, esteja preparado para se encontrar com o Senhor Jesus. A natureza deste evento, isto que é importante para aqueles que estão desapercebidos. A palavra diz, Paulo quando ensinava os coríntios, ele disse, será como num abrir e fechar de olhos. Você pode testar um piscar e você vai ver que talvez não demore 1/10 de segundo. É muito rápido. E a natureza da volta de Jesus se dará desta forma. Será num instante. E esta é a questão que preocupa quando nós imaginamos que tantos, às vezes, esqueceram que Cristo vai voltar. Será tão rápido, será num instante. E aqueles que estiverem desapercebidos, eles não terão tempo para correr atrás. Sabe aquele arrependimento de última hora? Não vai dar tempo. Muitos estão no leito da enfermidade, às vezes sofrem um acidente gravíssimo e estão ali morrendo, né? Irão morrer, mas tem minutos, tem às vezes horas. Alguém fala uma palavra, às vezes a pessoa já conhecia a palavra, estava no coração, abandonada, mas estava lá a semente nasce e ainda há salvação. Tal qual aquele que estava ao lado de Jesus na cruz, foi naquele último instante, mas na volta do Senhor, não vai ter estes minutos. Não vai haver chance para esse tipo de arrependimento. A natureza do evento é repentina, é num instante. Por isso da igreja estar atenta, estar preparada, e significa estar aguardando, estar esperando, estar ansiosa pela vinda do Senhor. Porque quem está assim está se preparando, quem está nessa situação está se condicionando para se encontrar com o Senhor. Vai ser em um instante.
Sabe aquelas barganhas que às vezes a gente faz? Senhor, se tu me livrar dessa, eu vou dedicar minha vida para ti. Não vai ter também. Senhor, se tu me levar, eu vou dedicar a eternidade para ti. Não vai ter. Não vai dar tempo. Vai ser instantâneo. Precisamos estar esperando Cristo para agora. Antigamente, quem escutava rádio talvez lembre, tinha um programa evangélico de uma gravadora que sempre quando encerrava o programa, eles tinham uma expressão: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Talvez vocês lembram disso. Nós temos que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Como se Cristo voltasse nesse instante, não é amanhã. Quando nós imaginamos que Cristo vai voltar daqui a um tempo, nós podemos dormir. Nós podemos nos descuidar. Daqui a pouco eu chego nesse ponto. Nós podemos pestanejar. E aí podemos ser pegos desprevenidos. Porque este evento, ele será num instante. Também não haverá uma mensagem especial. Cristo está voltando. Não haverá uma manchete. Sabe por quê? Porque está sendo anunciado desde que Cristo estava juntamente com a igreja. Sabemos que há fatos que prenunciam a vinda dele, mas ninguém vai receber uma mensagem, ninguém vai receber um texto, um SMS, ninguém vai receber um e-mail, não vai haver um evento no mundo que vai prenunciar e dizer, isso marca a vinda de Cristo. Por quê? Porque basta o que ele falou, eu voltarei. Basta o que ele anunciou, basta o que ele disse, eu irei e voltarei. Eu irei preparar lugar, mas eu voltarei. Eu voltarei e eu terei vocês, a igreja, juntamente comigo, no lugar que eu fui preparar. Então a natureza do evento, a natureza da volta de Jesus, ela é instantânea, ela é num instante, é num abrir e fechar de olhos. Irmãos, igreja de Cristo, Cristo vai voltar. Cristo está voltando e não sabemos qual é este instante. Não vamos vacilar, não vamos tirar isso do nosso coração e da nossa mente, não vamos esquecer desta promessa que Ele fez a nós, que quem sabe nós venhamos ser pegos desprevenidos e quem sabe sejamos, como diz a expressão tão conhecida, deixados para trás. Lá no tempo de Noé, nos dias de Noé, nós podemos fazer uma comparação com os dias de hoje. Deus chamou aquele homem, Deus separou Noé, porque Noé achou graça diante dos olhos de Deus, diz a Escritura. Era um homem diferente com relação à sociedade a qual ele estava inserido. Era um homem que tinha na sua vida algo que o resto da sociedade não tinha, e Deus o separou. Deus o separou para ser profeta de algo que Deus faria. Deus o separou para anunciar que viria um dilúvio. E quando nós lemos a Escritura, nós entendemos que aquela geração estava tão envolvida com o pecado. A Bíblia diz que ela era muito ímpia e por isso Deus resolveu destruí-la. Mas eles estavam tão envolvidos com o pecado que eles não deram ouvidos à mensagem de salvação que eles tinham. O caminho que eles viviam era de destruição. A sociedade estava destinada à destruição e o próprio Deus decretou a destruição dela. Mas Deus propiciou uma forma de salvação. A sociedade de hoje continua da mesma forma destinada à destruição, porque ela mesmo se destrói. A sociedade anula valores, a sociedade anula tudo que, digamos assim, tudo que é de bom que pode haver, ela vai corroendo e vai destruindo, e um por um. E os irmãos sabem que nos dias que nós estamos vivendo, parece que as coisas estão aceleradas. Parece que esse interesse em se revoltar contra Deus, em fazer o que é adverso à vontade de Deus, em contrariar Deus, está mais exacerbado na sociedade. No comportamento das pessoas, nas instituições governamentais, na questão dos legisladores, parece que essa intenção de desafiar o Criador está mais latente. E lá nos dias de Noé estava de uma forma que Deus resolveu destruí-los. Mas havia um homem que Deus chamou para arauto.
Deus chamou para anunciar que haveria um dilúvio, mas que havia chance de salvação. Bastava haver arrependimento e conversão. E quando nós lemos o texto, os irmãos podem observar que a Bíblia sequer menciona os pecados que eles praticavam. A Bíblia fala do convívio social deles, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamentos, ou seja, fala da vida normal de qualquer ser humano. Mas a Bíblia aqui está mostrando o desinteresse, a falta de interesse que aquelas pessoas tinham com a sua própria vida. Elas estavam ocupadas apenas com as coisas do dia a dia, com as coisas da vida natural. Sua vida espiritual estava esquecida, sua vida espiritual estava morta e sequer eles queriam a possibilidade de haver um escape. E quantos hoje ouvem falar da salvação em Jesus Cristo? Ouvem falar da promessa que Ele fez de redenção. Estão, tal qual nos dias de Noé, com os ouvidos fechados. Além da impiedade, só querem as coisas que são daqui e as que aqui ficarão. Mas este não é o comportamento da igreja. Este não é o comportamento dos santos, não é o comportamento dos fiéis. E talvez você está aqui e nos visita, talvez a mensagem tenha chegado até você, e você nunca tomou uma decisão, você nunca tomou uma atitude para a tua vida. Hoje é dia de você resolver entrar na arca, porque o dilúvio virá. Hoje é dia de você aceitar Jesus, porque as coisas ficarão piores do que estão. E um dia Ele vai voltar, e quem ficar, a situação ficará muito complicada. O Senhor vai voltar para levar o seu povo, um povo seu, separado. Não é todo mundo, nem todo mundo vai para o céu. Há uma cultura, religiosa. Todo mundo cresce, se cria, A gente diz, o gaúcho diz se cria, mas cresce, se desenvolve, se torna adulto. Mas desde pequeno com aquela ideia que todo mundo vai para o céu, de que a gente vai para o céu. E a palavra nos mostra que há um caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Então talvez você tenha apenas essa ideia de que você vai para o céu, mas hoje você terá a oportunidade de poder escolher o caminho que te leva para o céu. Muito bem, Cristo vai voltar e nós estamos no aguardo. Não se aguarda Jesus de qualquer jeito, não se espera a vinda dele de qualquer forma, não se espera ele de braços cruzados, não se espera ele dormitando, tirando uma soneca, mas se espera ele com algumas características, com algumas condições. E eu anotei algumas, e uma delas é a fidelidade. Quando você lê Mateus capítulo 24, versículo 45 e 46, fala a respeito do servo fiel. 24, 45 e 46 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim, sendo fiel e prudente. Não se aguarda Jesus de qualquer jeito, mas se aguarda Jesus sendo fiel a Ele, obedecendo os seus mandamentos, cumprindo a sua lei. Hoje nós, pela manhã, estávamos estudando a respeito da nova vida em Cristo. E uma coisa que ficou muito latente, na minha mente, no meu coração, a respeito da nova vida em Cristo, é o selo que autentica quando alguém realmente vive a novidade de vida. Quando alguém tem essa nova vida em Cristo, porque muitos são religiosos, muitos têm os seus ritos. Quantas pessoas dizem, faço as minhas orações? A gente nem sabe para quem, mas as pessoas dizem, faço as minhas orações. Quantos são membros da igreja? Quantos são às vezes até envolvidos nas questões da igreja, mas não têm a nova vida em Cristo? A palavra diz que quem está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Delas não se lembra mais, aquilo não interessa mais. E quantos acham que tem uma novidade de vida, que tem a nova vida em Cristo, mas são saudosistas com relações às coisas que para trás ficaram. Ainda sentem algumas saudades, das coisas que já não interessam mais e que não valem mais. Se você sente saudade, se você é saudoso com aquilo da tua vida anterior,
você precisa rever a sua condição. Para viver a novidade de vida em Cristo, você hoje tem que pensar apenas nas coisas que estão para frente. A palavra diz, aquele que mentia, agora não mente mais, né? E assim poderíamos citar qualquer pecado, qualquer infidelidade ao Senhor. Todas aquelas práticas, nós não podemos mais sentir saudades delas, porque elas ficaram para trás e agora nós somos novas criaturas, temos uma nova vida em Cristo e o nosso objetivo é viver em fidelidade. E às vezes quando pensamos na fidelidade, nós até fizemos uma comparação com a lei de Moisés. Vocês sabem que a lei de Moisés tinha 613 preceitos. Eram 10 mandamentos, mas os judeus começaram a ir desmembrando os mandamentos. E quem se preocupasse, se dedicasse a ser fiel à lei, e cumprisse 612 preceitos e falhasse em um, estaria falhando em toda a lei. Por isso houve um apenas que cumpriu a lei, porque da lei ele era o fim, ele era o que complementava a lei, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E a fidelidade, irmãos, a fidelidade, igreja, eu quero fazer um paralelo dela com a igreja, com a lei, melhor dizendo. A fidelidade, ela não é para você cumprir uma parte e pular a outra. É para você fazer como a lei, é para cumprir todos os preceitos. Não adianta sermos fiéis ao Senhor naquilo que nos interessa. Não adianta sermos fiéis ao Senhor naquilo que nos favorece. Quem sabe em algum momento ser fiel ao Senhor seja dolorido para ti, traga prejuízo para ti. Quem sabe ser fiel ao Senhor faça tu abrir mão de algo que tu estava muito arraigado. Seja fiel ao Senhor nisso também. Estes realmente estão aguardando a vinda do Senhor, porque a fidelidade deve ser completa. Devemos apresentar ao Senhor irrepreensíveis nosso corpo, alma e espírito. Estes realmente estão aguardando a volta do Senhor. Seja fiel ao Senhor em tudo. Naquilo que tu não pode, peça ajuda a Ele. A Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tem coisas que talvez nós jamais venceríamos, e quase todas elas, ou todas elas, nós jamais venceríamos, se não fosse o poder dele se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Aqueles que realmente aguardam a Jesus estão exercitando a fidelidade. Outra característica é o preparo para aguardar o Senhor. Quando nós lemos Mateus capítulo 25, versículo 4, eu peguei todos os textos adjacentes a este que eu li. Mateus capítulo 25 e versículo 4, nós encontramos a parábola das virgens prudentes. As virgens prudentes e as virgens nécias. As virgens não são a igreja, elas acompanhariam o noivo até a casa da noiva. Mas elas tinham um ofício, elas tinham uma missão, elas eram damas de honra. E como elas não sabiam a hora que vinha o noivo, tal qual a igreja não sabe a hora que vem o seu Senhor, a Bíblia diz que algumas não, todas dormiram, porque ele tardou. E foi o que eu falei no início, quantos não lembram mais que Cristo vai voltar porque acham que ele está tardando e já estão dormindo? A questão que diferia uma da outra, 5 de outras 5, é que 5 estavam preparadas caso ele tardasse, e outras 5 não estavam preparadas. Quando os irmãos lerem o texto, verão que 5 delas levaram a sua lanterna e azeite extra. E as outras 5 levaram apenas a lanterna. A sua chama, o seu fogo duraria muito menos tempo, porque elas não tinham azeite para repor. Elas não tinham azeite para reencher as lâmpadas quando viesse a se apagar a chama e o noivo ainda não tivesse chegado. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo. E quantos tiveram uma chama na sua vida? Quantos tiveram um momento em que o azeite estava pleno e a chama estava acesa, mas o noivo tardou, o noivo ainda não veio e faltou aquele azeite extra na botija. Faltou aquele azeite extra na vasilha. E quanto tempo mais ainda o noivo vai tardar? Não podemos estar com a nossa vasilha extra sem o azeite. Ou seja,
Não podemos ter o Espírito Santo na nossa vida apenas quando nós temos algum propósito. Quantas pessoas às vezes querem o Espírito apenas quando elas precisam de algo, apenas quando elas têm um propósito, apenas quando elas têm um compromisso. Mas o Espírito é para todo dia, é para todo instante. Jesus, quando consolava os discípulos, ele disse que não os deixaria órfãos, mas enviaria um que os consolaria, que estaria constantemente com eles, a todo momento, a todo momento que houvesse uma precisão, e precisamos a todo instante. Quem somos sem o Senhor? Como aguardaremos a vinda dele se não tivermos o Espírito na nossa vida o tempo inteiro? Devemos estar preparados, tais quais as virgens prudentes. Irmãos, eu vou acelerar porque os meus 30 minutos já se passaram. Vigilância. Vigilância, quando lemos esta mesma parábola da figueira, onde eu li o texto, o Senhor dizia: olhem para a figueira, olhem para ela e vocês vão notar que, em algum momento, os ramos começam a se renovar, começam a brotar, né? As folhas e os ramos começam a se renovar. E eles conheciam muito bem a figueira, porque a figueira é uma árvore símbolo da nação deles. E Jesus disse: vocês sabem, vocês se criaram vendo as figueiras. Quando isto acontece, está chegando o verão. Jesus estava dizendo: fiquem atentos às coisas que estão acontecendo. A igreja está atenta a tudo que acontece nos nossos dias. A igreja está atenta aos absurdos, aos horrores, aos desafios que são feitos a Deus em nossos dias. Sabe o que significa isso? Que está chegando o dia, que está às portas, como diz o texto bíblico. O crente vigilante, o servo vigilante, ele está vendo o mundo, ele está vendo as coisas que estão acontecendo, ele não sabe o dia, ele não sabe a hora, ele não sabe o momento, mas ele sabe que há prenúncios, ele sabe que tudo o que acontece está indicando e está dizendo: está próximo, está às portas. Estamos vigilantes ou estamos sentados confortavelmente? O que é alguém vigilante? O vigilante é alguém que monta guarda, vigia. Ele tem uma posição de observação. Ele não fica sentado, atirado para trás, porque assim ele não consegue manter a vigilância. Assim ele não consegue ver os alvos que ele precisa enxergar. Mas o vigilante está sempre atento, geralmente em pé. Geralmente ele está numa posição onde ele pode girar todo o seu corpo, onde ele pode enxergar longe. Este está vigilante. E a igreja tem que estar atenta a tudo que ocorre ao seu redor, porque Cristo pode vir agora. Por último, para concluir, tem que haver expectativa. Irmãos, foi por isso que eu cobrei de vocês no início, que vocês se inflamassem um pouquinho mais quando eu disse que Jesus iria voltar. Porque tem que haver expectativa. Né? Nós não podemos ser assim: Jesus vai voltar? Se voltar, voltou. Se não voltar, não voltou. Tem uns que dizem que Jesus volta para quem morre, né? Que falta de expectativa, mas que falta de interesse. Temos que estar interessados que o Senhor volte. Temos que estar na expectativa que Ele venha. Temos que estar aguardando que Ele venha, né? Que Ele venha o mais breve possível, porque significa a nossa redenção. Significa a redenção tão ansiada. Paulo falou tanto a respeito da redenção. Ele tinha anseio, tinha expectativa. E um exemplo de alguém que não tinha expectativa está em Mateus, capítulo 25, versículos 24 e 25. Daqueles servos que ganharam talentos. Um ganhou 10, outro ganhou 5 e outro ganhou apenas 1. Um ganhou 5, outro ganhou 2 e outro ganhou apenas 1, corrigindo. O que ganhou 5 tinha expectativa de quando o seu senhor viesse, ele lhe apresentaria lucros, ele lhe apresentaria resultados. O que ele havia ganhado não seria apenas para o seu uso, mas seria para gerar resultados para o seu senhor. Quando o seu senhor veio, ele apresentou mais 5. Da mesma forma, o que ganhou 2, quando o seu senhor veio, ele apresentou mais 2. E aquele que não tinha expectativa, ganhou 1 apenas, ele enterrou e sequer juros ele ganhou. Aquela pessoa sequer tinha qualquer interesse de
fazer alguma coisa com aquilo que o seu senhor havia lhe entregado. A palavra diz que o Senhor, depois de muito tempo, voltou. Depois de muito tempo, voltou. E aquele servo não tinha feito absolutamente nada. Aquele servo talvez até havia esquecido que o Senhor voltaria para receber o talento de volta. Não tinha qualquer expectativa, não tinha qualquer interesse. E os irmãos sabem o final da história, sabem o que aconteceu com aqueles que tinham expectativa e aguardaram o seu Senhor com resultados, e aquele que não tinha nenhuma expectativa e aguardou o seu Senhor sem nada, devolveu apenas o que era do próprio Senhor. Temos que ter expectativas quanto à vinda do Senhor. Temos que estar ansiosos para que Ele venha. Temos que estar anelantes, desejosos de que o Senhor volte. E irmãos, ainda há um prêmio para quem faz isso. Paulo, quando falava a Timóteo, disse assim, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você anseia, você deseja que Ele venha, está na expectativa? Se você faz isso, a coroa da justiça está guardada para você. Se você tem esse anseio no teu coração, Ele virá. Não sabemos a hora, como diz o texto, não sabemos o momento, mas quando Ele vier e encontrar servos na expectativa, servos ansiosos, anelantes pela vinda dEle, ainda receberão esta coroa, a coroa da justiça. Paulo tinha essa certeza e nós temos que ter também. Paulo tinha esse anelo e nós também temos que ter esse anelo. Querida igreja, queridos irmãos, eu quero começar a encerrar por aqui para não estender mais o tempo. A mensagem, como eu falei, é de uma notícia de que Cristo vai voltar, porque é promessa dele. E a igreja tem que estar na expectativa. A igreja não pode estar esquecida, não pode estar desinteressada, tal qual o mundo está, como nos tempos de Noé. A palavra diz que o Senhor vem como um ladrão, mas Ele não vem como um ladrão para a igreja, Ele vem como um ladrão para os que estão desapercebidos, porque a igreja está apercebida, a igreja está aguardando. Ele vem como um ladrão para aqueles que estavam tal qual no tempo de Noé, sem qualquer interesse. Mas a igreja não, a igreja aguarda, a igreja espera, a igreja anseia. E eu quero concluir falando àqueles que nos visitam, aqueles que talvez ainda não conhecem Jesus, aqueles que talvez ainda não fazem parte da igreja, talvez você nunca ouviu falar que Jesus vai voltar, ou talvez você tenha até vindo na igreja, mas ainda não tinha ouvido falar que Jesus vai voltar. Talvez tinha ouvido, mas você nunca tinha se dado conta de que isso é algo decisivo para a tua vida. Cristo vai voltar e não vai levar todo mundo. O arrebatamento não é para toda a terra, não é para toda a humanidade. O arrebatamento não é para todos os seres humanos. O arrebatamento é para aqueles que se prepararam. O arrebatamento é para aqueles que aguardaram. E sabe como tudo isso começa? Começa quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Quando a pessoa decide-se que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, começa a sua caminhada em direção ao céu. A pessoa sem Jesus caminha para a morte, caminha para o inferno. Apenas desce, mas quando ela aceita Jesus, a sua caminhada muda de rumo, a sua caminhada começa a subir, porque ela começa a ir para o céu, ela já começa a se preparar, ela já começa a desejar ter um encontro com o Senhor. Não o encontro da salvação, mas o encontro da redenção. Então você precisa, em primeiro lugar, aceitar a Jesus, e depois você vai começar a se preparar para se encontrar com Ele. Porque muitos dizem que irão para o céu, mas a palavra diz, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Sabe apenas quem entrará no reino do céu? É a palavra que diz, aquele que faz a vontade do meu Pai, Jesus falando. Estes entrarão no céu. A igreja faz a vontade de Deus. E você tem que fazer parte deste corpo também, para fazer a vontade de Deus, e você ser um daqueles que entrará no reino de Deus, no reino dos céus, quando Ele vier para buscar a sua igreja. Esta é a grande pergunta para mim e para você. Nossa vida de fé condiz com a volta do Senhor? Ela nos prepara para a vinda dEle?
A nossa vida de fé está nos condicionando para nos encontrarmos com o Senhor? E você que ainda não iniciou sua vida de fé, você que ainda não tem Jesus como teu Senhor, hoje é a tua oportunidade, hoje é a tua chance. E o irmão Osmar leu um texto que eu quero aproveitar. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notificará aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O irmão Osmar leu esse texto no início do culto que está em Atos. Deus, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aquele que ainda não se arrependeu, aquele que ainda não reconheceu que é pecador e precisa de Jesus, faça isso. Hoje é dia de salvação. A igreja se coloca em pé. A igreja se coloca em pé porque eu quero rapidamente fazer o convite. Primeiro eu quero fazer para aqueles que talvez ainda não se arrependeram, mas Deus hoje está te chamando a isso. E arrepender-se significa você entender que é pecador e que necessita da salvação em Jesus. É você saber que está sozinho, mas que pode ter Jesus como teu Senhor, ter Jesus como teu Salvador, que a palavra dele pode fazer na tua vida o que todas as tentativas que tu já fez não tiveram efeito. Talvez tu tentou em tantas coisas, em tantos lugares, e tu diz assim, a minha vida não está nem a mesma, a minha vida está pior. É porque você está indo no altar errado. Tu tem que ir no altar do Deus desconhecido. Tu tem que ir a Jesus. Alguém deseja receber Jesus como seu Senhor? Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Vem aqui na frente aceitar a Jesus. Vem aqui e faz uma entrega da tua vida. Se tem alguém, não perca o tempo, não perca a oportunidade. Você ouviu a palavra, Jesus vai voltar. E Ele não vai levar todo mundo, Ele vai levar quem estiver preparado. Se tiver alguém que ainda não fez essa decisão por Jesus, aproveite a oportunidade e venha aqui. Eu quero também convidar a igreja, aqueles que talvez estavam tanto esquecidos a respeito da vinda do Senhor. Quem sabe você não estava vigilante, quem sabe você não estava exercitando a fidelidade, quem sabe você não estava se preparando. Vem aqui na frente, vamos orar juntos, vamos interceder uns pelos outros, e tenho certeza que a igreja terá vitória na sua luta contra o mal, e na sua espera, no seu aguardo pela volta do seu Senhor. Quem deseja vir aqui na frente? Qual irmão ou irmã que deseja vir aqui e receber uma oração? Irmão Juliano, nosso irmão dos mais novos, está seguindo a Cristo, está chegando aqui. Vamos orar por ele. Mais alguém deseja vir? Aproveite. Quem sabe você queria vir aceitar a Jesus e ficou um tanto acanhado, porque ainda não tinha ninguém aqui na frente. Pode vir. Temos o primeiro valoroso, valente que chegou aqui, porque deseja se preparar para ter um encontro com o Senhor. Se não tem mais ninguém, nós vamos orar, porque a oportunidade ela é dada e a pessoa é que decide se ela quer ou não quer. Se você deseja, venha. Se não, vamos orar e o pastor da igreja estará orando. O pastor da igreja estará orando porque ele é o mensageiro desta igreja. Deus o usa para transmitir a igreja de forma especial, com o ministério pastoral. E ele estará orando pela igreja dele, que aguarda a vinda do Senhor Jesus. Pastorizar. Vamos orar então. Mais um amigo está se aproximando aqui, em demonstração que aceita Jesus como Salvador. Aleluia. E nós vamos orar para esses queridos irmãos que estão aqui. São almas preciosas diante de Deus, que estão fazendo a melhor escolha da sua vida, de dizer: Senhor, de hoje em diante eu quero te servir, eu quero te seguir, porque eu quero um dia morar contigo. Vamos orar, entregando eles nas mãos do Senhor. Eterno e soberano Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, chegamos na tua presença neste momento. Entregamos a ti, ó Pai, esses irmãos que estão aqui à frente, que em público demonstram que se rendem a ti, se humilham diante de ti, entregando as suas vidas aos teus cuidados, confiando, Senhor, na tua soberania,
e sabendo que Tu és o Deus por excelência, e que vai guiá-los no caminho da justiça e da retidão. Senhor, mediante a sua confissão de fé, que demonstraram no levantar do seu lugar e vir aqui à frente, ensinar o Senhor que Te recebe como Salvador. Eu peço que Tu escreva os seus nomes no livro da vida, e dê eles agora, Senhor, o gozo da salvação, a paz que vem dessa salvação tão perfeita, a qual Tu consumaste ali na cruz do Calvário, Senhor. E eu declaro essas almas, Senhor, salva, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. E em nome de Jesus, a bênção da salvação seja alcançada sobre cada um, em nome de Jesus. Amém.